na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Livro de João, capítulo 5, no verso 24. Essa é a reflexão de hoje que eu quero compartilhar com você, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus. Deus continue a mexer com a estrutura da sua vida e abençoar você juntamente com a sua família. Olhando para esse texto, nós estamos a ver que o Senhor Jesus, Ele está trazendo um ensino muito profundo, um ensino muito forte quanto aos judeus, quanto aos seus discípulos. Esse capítulo, Jesus dialogou, ensinou muitas das vezes aos seus discípulos, juntamente com os fariseus, porque onde que ele ensinava sempre os fariseus, escribas, saduceus, sempre presenciavas, porque em algumas vezes Jesus ensinava nas suas sinagogas. Mas aqui Jesus estava a trazer algumas evidências sobre o reino de Deus para poder alcançar, porque os fariseus aqui mostravam uma dureza enorme em seus corações. De maneira nenhuma eles poderiam fazer parte do reino de Deus como filhos amados, porque eles sempre criticavam a própria verdade, criticavam o evangelho, criticavam o próprio Jesus, até procuravam matá-lo. Mas aqui há um grande ensino sobre o princípio de chegar até a Deus, porque não se chega a Deus de uma forma à toa, não se chega a Deus de qualquer maneira. Olha, para chegar a Deus existem métodos certos que você deve usar até chegar a Ele. Você precisa usar caminhos certos para chegar a Deus. E um dos primeiros caminhos é esse que Jesus nomeou aqui. Um dos primeiros caminhos, você precisa ter ouvidos sensíveis, ouvido que ouve. O ouvido sensível é o ouvido que ouve dentro do entendimento para praticar aquilo que você ouviu. Porque uma crença é prática, uma crença é obra, uma crença é demonstrações de ações daquilo que você ouviu. Porque tudo que você ouve em Deus, de verdade, gera fé em você. Tudo que você ouve, o que é de Deus, se você acreditar plenamente na palavra de Deus, acreditar de verdade. Escuta uma coisa, se eu estou a falar acreditar de verdade, porque existe falsidade nas crenças. Muita gente falsifica as suas crenças em Deus, achando que estão na verdade certo nessa crença, sem saber por detrás desta crença há uma falsidade. Então, meu querido irmão, eu quero te exortar simplesmente: firme a sua crença na verdade em Deus. Não permita nenhuma falsidade, porque com Deus não se brinca, com Deus não se falsifica. O nosso Deus não é Deus falso, o nosso Deus não é pirata, é um Deus original. Então, se nele não se falsifica, nele não existe algo assim de falsidade, então com Deus não se brinca. Nós temos que levar a sério. Por isso a nossa crença, ela precisa estar fundamentada na palavra. A nossa fé, ela tem que estar fundamentada na palavra. Essas duas características que Deus está mostrando aqui através do seu Filho Jesus é muito grande. Dos primeiros, você precisa ter ouvidos sensíveis para ouvir a palavra de Deus, escutar
a palavra de Deus, os que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, a partir das suas leituras que você faz, a partir das suas orações que você faz, você começa a aderir à fé. A partir da palavra que você está lendo, ela introduz a fé dentro do seu coração. Quando alguém está pregando para você, quando alguém está te explicar acerca do Evangelho, se você crer neste Evangelho pelo qual que ele está a pregar para você, você começa a obter a fé, você começa a aderir à fé, você começa a possuir a fé, porque o Evangelho, ele gera fé nas nossas vidas quando a gente acredita de verdade nele, sem falsidade, sem qualquer coisa que pode atrapalhar a nossa crença. Então você precisa, na verdade, ter este tipo de ouvido. O ouvido sensível gera um grande entendimento na sua vida. Você vai entender algo que os outros não entendem. Você vai perceber coisas que os outros não percebem. E por quê? Porque você está sobrecarregado dos ouvidos sensíveis. Eu chamo, em outras palavras, ouvidos espirituais, que ouve a palavra de Deus e ele fica satisfeito. Ouve a palavra de Deus e pratica. É desta maneira que nós temos que ter um tipo de fé, ou um tipo de tamanho de fé como essa. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Você não vai ter fé de jeito nenhum de ouvir outras palavras, de ouvir fofocas, de ouvir mentiras, de ouvir outras conversas fiadas. Não vão gerar fé em teu coração. Mas quando você ouve, escuta a palavra de Deus e acredita nesta palavra, eu te aposto, eu te garanto, você vai ser uma grande mulher, você vai ser um grande homem, você vai ser alguém que vai experimentar as dimensões que você nunca experimentou na sua vida. Uma fé genuína, uma fé verdadeira, ela cria os novos horizontes, cria as novas coisas. Ela renova o nosso espírito por dentro, renova a nossa vida por dentro, porque é uma fé genuína. Mas esta fé genuína, ela aparece através de um bom ouvido, um ouvido que gera um espírito reto no seu coração, para você começar a experimentar as grandes coisas de Deus. Escuta uma coisa, Jeremias diz assim: clama-me e eu te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que você não sabe. Escuta, este tipo de ouvido gera entendimento para você clamar. Veja o que o apóstolo Paulo falou: as coisas que o olho não viu, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração para o palpitar, são as coisas que Deus preparou para aqueles que Ele o ama. Para você entrar na galeria